Glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Você está bem? Espero que tudo esteja bem para a honra e glória e o louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar uma palavra de Deus para o meu e o teu crescimento nessa noite. Mas antes de nós entrarmos na leitura da palavra, nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 1. Quero fazer uma oração a Deus pela tua vida, pela tua saúde, pela tua família. Tudo esteja bem para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Então, vamos orar, agradecer a Deus, maravilhoso e eterno Deus, Pai bendito. Queremos te render graças por nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela paz do Senhor e o governo do teu Espírito Santo em nossa casa, em nossas vidas, em nosso ministério. Te louvamos, ó Pai, pela saúde, pela cura. Te louvamos e te agradecemos pela salvação, pela libertação. Te louvamos por essa palavra qual o Senhor colocou em meu coração, que estará sendo compartilhada para o nosso crescimento e avanço no Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, aqui no capítulo 1 de Jó, a gente vai falar um pouco sobre a vida de Jó. No capítulo 1, versículo 1, diz: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Então, a palavra em si, no início, nós iremos destacar alguns pontos fundamentais que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, ele pôde ver, ele pôde enxergar essas qualidades na vida de Jó. E assim como ele pôde ver e enxergar essas qualidades na vida de Jó, ele tem visto e ele tem enxergado isso na minha e na tua vida. Primeiro dela diz que Jó, ele era um homem bom, honesto e justo. Respeitava a Deus, e evitava ou desviava-se de praticar o mal. Irmãos, louvamos a Deus por esta palavra. Como é importante, irmãos, assim como Deus viu estas qualidades na vida de Jó, Deus ele possa cada dia enxergar e ver isto na minha e na tua vida. Um homem bom, um homem honesto, um homem justo, um homem que é temente, que respeita, que honra a Deus, e um homem que a todo momento desvia-se do mal, desvia-se do pecado. Então, essas qualidades Deus ele pôde observar e ver em Jó, e que Deus hoje à noite ele me traz aqui para dizer-te que ele tem visto estas qualidades em você. Mas como é importante, irmãos, nós preservarmos, conservarmos essas qualidades, porque nós temos, irmãos, a cada dia um adversário. Nós sabemos que o nosso adversário, ele não desiste, mas ele persiste, em tentar quebrar, essa honestidade, essa lealdade, essa fidelidade que nós temos com Deus e com sua palavra, e que nos desviamos do mal. Então é preciso que cada dia nós venhamos perseverar. É preciso que a cada dia nós não venhamos nos dobrar diante da tentação, diante das investidas do adversário. Mas é preciso que conservemos em nossas vidas a lealdade, o amor, a fidelidade, a integridade, a honestidade, a bondade, que não só Deus possa enxergar e ver isto em nossas vidas, mas que as pessoas que do nosso convívio, do nosso dia a dia, possa contemplar e ver da mesma forma como o Eterno vê em nossas vidas. Então que nós sejamos a cada dia um exemplo
para os que estão ao nosso redor. Que nós não iremos de maneira alguma, irmão, diante da adversidade, da investida do diabo, aleluia, negar a palavra, negar aquilo que a palavra diz com as nossas atitudes, mas nós iremos preservar a nossa fé, nós iremos preservar a nossa lealdade a Deus, e nós não iremos permitir ser envolvidos pela investida, pelo engano de Satanás, mas nós iremos perseverar. Então, lendo esse texto, esse capítulo, nós vamos ver que, por Deus ter visto estas qualidades, se levantaram algumas situações contra a vida de Jó, e a gente vai ver que a palavra no versículo 6 do capítulo 1 disse: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então observe que no meio daquela reunião, daquele ajuntamento, que o povo estava reunido para falar com Deus, na presença de Deus, também o acusador estava lá. E ele estava lá com um propósito, irmãos. Ele não estava lá simplesmente por estar, porque o propósito de Satanás, aleluia, é simplesmente sujar a tua imagem e a minha imagem. O propósito de Satanás na vida do homem é tentar fazer ele parar e fazer ele desistir da sua caminhada. E ele vai levantar situações e adversidades para tentar bloquear a minha e a tua carreira. Mas perceba no verso 7, diz: então Yahvé questionou, aleluia, a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Então olha o que o Senhor vai dizer. Então indagou-lhe então Yahvé: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. Aleluia. Ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e desvia-se do mal. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, Deus novamente começa a mostrar e a falar agora. Deus não só viu, mas ele começa a demonstrar e a falar a respeito da fidelidade, da lealdade de Jó para Satanás. E ele disse: não há homem na terra semelhante a ele. Perceba que Deus pôde ver em Jó, aleluia, a integridade e a fidelidade do seu coração, que Jó se desviava-se do mal. Nos nossos dias atuais, irmãos, não só devemos ter estas qualidades em nossas vidas, mas é preciso e é fundamental que eu e você nos desviemos do mal, do pecado, da impureza, da imundícia, da prática deste mundo. Que eu e você não venhamos negociar a unção pelo prato de lentilha, mas que nós preservemos a nossa fidelidade e lealdade a Deus na nossa vida. Então Deus começa a falar, e eu não irei ler esse capítulo todo, mas eu irei estar parafraseando ele aqui para você. Então Deus começa a mostrar agora a Satanás e a dizer que não há homem semelhante a ele na terra. Então você vai perceber que o diabo vai dizer, o diabo vai lançar uma sugestão e vai dizer também: o Senhor Deus tem cercado ele de bens, de bênção, e de riquezas. Será que tudo que ele tenha, se ele perder, ele ainda conservará, vamos dizer nessa linguagem, a sua integridade e a sua lealdade para contigo? Então perceba que Satanás, ele levantou aqui um ponto de interrogação e falando a respeito mostrando e falando para Deus que a lealdade e a fidelidade de Jó
para com Deus estava porque Deus tinha cercado ele de bênçãos de bens e protegia a sua casa. Mas o que Satanás pensava era que a fidelidade e a lealdade de Jó para com Deus estava pelo simples fato de Deus estar cercando ele de bênçãos, de bens e de tudo que ele tinha, era porque Deus tinha dado a ele. Mas a fidelidade e a lealdade, a integridade de Jó para com Deus não estava pelaquilo que Deus dava a ele, mas pelaquilo que Deus representava para ele. Então, você vai perceber que Deus vai dar a ele ali, né, a permissão para que tocasse, né, nos bens de Jó, mas não permitiu que tocasse na sua vida, não tirasse a sua vida. Então você vai ver que Satanás levantou uma situação difícil e agora Jó está passando por uma provação muito grande. E para cada situação que Jó estava passando, o diabo sempre deixou um mensageiro e enviou um mensageiro para levar a notícias de que Jó tinha perdido. Mal um mensageiro terminava de dar aquela má notícia, vinha outro mensageiro e trazia outra má notícia, né? Jó perdeu, estava com a sua fazenda, os seus gados no campo, e veio e os homens e roubaram tudo que ele tinha, né? E assim possessivamente você vai ver que para cada situação o diabo armou uma situação e levou, né, os filhos de Jó. E para tudo Jó ali ouvindo, irmãos, o diabo ele sempre tem, aleluia, uma estratégia, né? Ele sempre vai tentar com as suas estratégias, na verdade, ele sempre vai tentar com as suas estratégias, de alguma forma, para tentar te parar. Ele sempre vai colocar obstáculo para que você não corra a carreira que a você está proposta. Ele sempre vai levantar situações, né, montes, para que você visualize a dificuldade, mas que você não enxergue a provisão, o agir, o manifestar de Deus, o operar de Deus. Então Satanás, ele é astuto, irmãos. E ali ele levantou aquela situação e a Bíblia diz, irmãos, que Jó, aleluia, eu gosto do verso 22, que diz assim, 1:22, que diz assim: em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés alguma coisa. Então, percebe aqui o que eu vejo nesse texto. Eu vejo Jó preservando a sua fidelidade. Eu vejo Jó guardando a sua confissão, a sua boca. Porque a palavra, irmãos, ela é poderosa. Você sabe que há poder nas nossas palavras. Naquilo que nós declaramos, vai se sincerar, irmãos. Então Jó, ele preservou a sua declaração, a sua confissão. Jó, ele não murmurou diante da adversidade. Jó, ele não questionou a Deus diante daquela dificuldade. Jó conservou a sua declaração, a sua confissão diante daquela situação. Outro ponto é que ele não pecou. Ele não permitiu ser induzido ou levado pelas circunstâncias. Mas ele conservou-se íntegro ao Senhor. Muitas das vezes na nossa trajetória, na nossa caminhada com Cristo, adversidades, tentações vão se levantar, investida de Satanás para tentar nos tirar do caminho, para nos fazer pecar, seja com nossa confissão ou com nossos olhos. Mas se nós preservarmos e conservarmos a nossa confissão no Senhor, se nós não abrirmos a nossa boca e não declarar palavras torpes, palavras negativas, Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida está no poder da língua, e quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Então conserva, irmão, e preserva
a tua integridade, a tua lealdade e a tua confissão para com Deus. Guardemos firmes, Hebreus diz, guardemos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem nos fez a promessa é fiel. Então não vacila, não abre a tua boca para murmurar, não abre a tua boca para questionar a Deus. Não atribui as coisas que possam estar acontecendo na tua vida por estar passando por um momento difícil. Não atribui, irmãos, não culpa a Deus por você estar passando por isso, porque Jó, aqui diz que Jó não pecou e também Jó não culpou a Deus. Faça uma autoanálise, irmão, de si próprio. Eu acredito que Jó fez isso. Faça uma autoanálise da sua vida. O que você tem declarado diante da provação? Aleluia! Porque enquanto nós estivermos neste mundo, irmãos, nós iremos passar por diversas provações. A Bíblia fala isso no livro de Tiago. Tiago capítulo 1 diz: meus amados irmãos, tende motivo de muita alegria quando passardes por diversas provações. Aleluia! Então, irmãos, como eu posso, diante da provação, me alegrar? Aleluia! Como é possível isso? Aleluia! Deixa eu abrir aqui em Tiago, capítulo 1. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 1, verso 2 diz: meus amados irmãos, considerai o motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Então, da onde você vai extrair a sua alegria? Deixa eu dizer algo a você. A minha e a tua alegria, ela não está relacionada e condicionada pelo aquilo que nós temos, pelo aquilo que nós possuímos. Se a motivação da tua alegria for aquilo que você possui, no que diz respeito à finança, a bens materiais, a recursos financeiros, meu irmão, eu digo a você, você precisa reavaliar a motivação e o propósito do teu coração no Senhor, porque a nossa alegria, ela não está relacionada, e a nossa motivação não está naquilo que nós possuímos, na nossa conta do banco, ou aquilo que nós temos no nosso bolso, ou no que diz respeito ao nosso bem. A nossa alegria é saber que o Senhor, saber que o Senhor é que nos sustenta. A nossa alegria é saber que em meio a diversas provações, eu vou me alegrar no Senhor, porque é dele que vem a minha provisão, é dele que vem a direção, é dele que vem, a resposta. É ele o motivo da minha alegria. Então eu posso extrair no meio da aprovação a alegria, porque a minha alegria é o Senhor. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, em Filipenses 4:4. Então, a motivação da minha alegria é saber que em meio à provação, Deus tem cuidado de mim, Deus supre a minha necessidade. É saber que nada me faltará. É saber que Deus está no controle de tudo. É saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja Deus. Então, Tiago, ele começa a falar disso. Então, se alegre no Senhor, irmãos. Talvez você possa estar aí, agora, ouvindo essa palavra, assistindo, e talvez você possa até estar se dizendo: mas irmãos, é porque o Senhor não sabe a situação que eu estou enfrentando. Querido, verdadeiramente, eu não sei qual a situação que você está enfrentando, nem você sabe qual a que eu estou enfrentando, mas irmãos, nós podemos nos posicionar, e nos alegrar no Senhor, porque sabemos que o nosso Deus nunca falha, sabemos que o nosso Deus cuida da nossa vida, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Então, a nossa alegria está em saber que o Senhor, Ele é o centro da minha atenção.
que a motivação é o Senhor. E no verso 13 ele diz: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Então, dentro dessa situação, dessa aprovação, não foque, irmãos, aleluia, a adversidade, mas foque a promessa, foque a palavra. Fique com o que a palavra diz. Persevere. Não desista, não pare, avance. Cresça no Senhor Jesus Cristo. Permaneça focado, olhando para o autor e consumador da vossa fé. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas prossegue, avante. Persevera, seja persistente, irmão. Porque isso que você está passando, né, está sujeito à mudança, isso é passageiro, isso é uma fase. Mas dentro desta fase aí, você pode extrair a alegria do Senhor, você pode, aleluia, desfrutar dos benefícios do Senhor, da sua bondade, do seu amor, da sua provisão. Jeová Jireh, Ele vai prover tudo. Comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Comece a lembrar de quantas coisas Deus já tem feito na tua vida, quantas bênçãos Deus tem te dado, que Deus já te deu lá atrás. Comece a relembrar estas coisas, irmãos. O que Deus fez e o que Deus faz. Ele não só fez, Ele faz. Aí diz: e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude, sem que vos falte poder algum, ou virtude alguma. Então, a perseverança, ela deve ter uma ação plena. Aleluia. Então, se levante no Senhor. Ei, aleluia. Tenha uma atitude de fé. Se posicione na palavra. Aleluia. E o poder de Deus, Ele vai, sabe, ativar. O poder que está dentro de você vai operar maravilhas. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, no verso 10, nós nos deparamos com algo muito glorioso na vida do apóstolo Paulo. E Paulo diz aqui no verso 10, a partir do verso 10, alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estavas atentos, mas vos faltava a ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer situação. Oh, aleluia! Aleluia! Você percebe aqui que a Bíblia, ela nos mostra aqui que Paulo passou por privações. No verso quando diz: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a ser grato a Deus, independente de qualquer situação que ele podia estar enfrentando. Aleluia. E no verso 12 ele diz: sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é passar por privações. Aleluia. E sei o que é andar com fartura, em abundância. Aprendi o mistério de viver feliz em todo o lugar e em qualquer situação, seja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aleluia! Então, diante da adversidade a qual Paulo estava enfrentando, de privações, Paulo aprendeu a extrair e viver feliz. Isso nos mostra que Paulo, ele dentro dessa aprovação, dessa privação que ele estava enfrentando, ele pôde extrair a felicidade, a alegria do Senhor de dentro dele, mas ao mesmo tempo ele tirou experiências, ele amadureceu. Aleluia. Então, em meio à adversidade, nós podemos
há privações, nós podemos extrair dentro de nós a alegria do Senhor. E isso, irmãos, vai ser creditado nas nossas vidas como? Nós iremos ter bagagem, nós iremos ter experiências, nós iremos falar e compartilhar para com outros com propriedade. Aleluia! Porque passamos por diversas provações, nós poderemos fortalecer a outros, né? Instigar e motivar a outros a perseverar, a não desistir e a compartilhar e falar, aleluia, da grandeza daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então você e eu podemos extrair de dentro de nós a alegria e nós podemos aprender no meio da adversidade, né? E ter experiências com Deus e amadurecer para instruir a outros. Então Paulo, ele aprendeu, irmãos. Aí quando chega no verso 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele pode, irmãos, porque ele amadureceu. Aleluia. Porque ele pôde presenciar, aleluia, ele pôde desfrutar do auxílio de Deus, da provisão de Deus, do agir de Deus na sua vida. Então, preserva, irmãos, a tua lealdade, a tua fidelidade, a tua integridade. Foca na palavra de Deus, declara a palavra, amém? Porque a palavra mesmo diz, lá em 2 Coríntios 4, versículo 13, portanto, tende o mesmo espírito de fé, crie, por isto falei, e nós cremos, por isso também falamos. Então, preserve a tua lealdade e declare, confesse, proclame a palavra, as boas novas, declare. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo aquilo que nós declaramos ontem. E amanhã nós iremos viver o que nós confessamos hoje. Então, aí nós vemos a importância da confissão, de nós preservarmos e conservarmos a nossa confissão na palavra, guardar firme a nossa confissão, na esperança sem vacilar. Amém? Então é importante isso, irmãos, nós focarmos na palavra. Então Jó, voltando ao capítulo 1 de Jó, lá, Jó, ele não olhou, ele não atentou, embora aquilo pudesse abalar emocionalmente a sua vida, mas não conseguiu abalar espiritualmente as estruturas de Jó. Então no capítulo 2 você vai ver que o diabo levantou outras situações, algumas situações na vida de Jó, e a mulher de Jó ainda vai falar e dizer: homem, tu conserva a tua lealdade ou a tua integridade para com Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Contudo, Jó não pecou com seus lábios. Aleluia! Então hoje Deus traz essa palavra aqui, e eu vou ler esse texto do capítulo 1, do verso 22, para que isso fique gravado, irmãos. Aleluia! No teu coração e na tua mente. Diz assim: em todas as suas atitudes, Jó não errou e nem pecou, e também jamais culpou a Deus por algumas coisas. Então, preserva, irmãos. Aleluia! A tua fé, a tua lealdade, a tua integridade, a tua honestidade. Anda como pessoa justa. Aleluia! E Deus vai manifestar e operar milagres na tua vida. Então Deus restituiu, aleluia, na vida de Jó, tudo aquilo que o diabo tinha roubado, tinha tirado, porque Jó conservou, aleluia, a sua lealdade, a sua integridade, a sua fidelidade, aleluia. Jó se desviava do mal, Jó se santificava ao Senhor, aleluia. Em meio a tanta situação, a Bíblia diz ainda que Jó orava pelos seus amigos, aleluia, aleluia. Seja um homem focado, seja uma mulher focada na palavra, permanece firme,
permanece na presença do Senhor. Aleluia. Eu vou ler um texto de Hebreus e a gente vai encerrar nesse capítulo, do capítulo 10 do livro de Hebreus, a partir do verso 35, que diz assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há um grandioso galardão. Deixa eu parar aqui. Você percebe aqui o escritor de Hebreus falando da importância de nós não abandonarmos a nossa fé, a nossa confiança, mas que cada um de nós venhamos perseverar, persistir, aleluia, porque ele diz, pois nela há o que? Um grandioso e avultado galardão. No verso 36 diz, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente a promessa, o que ele prometeu. Mas você percebe que a necessidade de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade, continua no centro da vontade de Deus. Continua firme e forte no Senhor Jesus Cristo. Continua no caminho, sabe? Crendo na palavra, crendo no que Deus te prometeu. Ainda que, olhando naturalmente, tudo esteja provando e mostrando ao contrário, permaneça focado naquilo que Deus te prometeu. No verso 37 diz, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Oh, aleluia! Aquilo que Deus prometeu, não tenha como tardio. Deus realizará e manifestará em nossas vidas o que Ele tem nos prometido. Amém? Então fica firme, ele diz no verso 38, que o meu justo viverá pela fé. Você vive pela fé. Você não vive pelo aquilo que você está vendo, pelo aquilo que você está sentindo. Você vive porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele é fiel para cumprir naquilo que Ele tem te prometido. Então fica firme, fica forte, não retrocede, não desiste, não para. Avance no Senhor. O Senhor é contigo. Ele é fiel. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma noite ricamente abençoada, em nome de Jesus. Compartilha essa palavra com teus amigos, amém? Em nome de Jesus, amo vocês.